Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arte. Hoje vamos abordar ali o barroco europeu, por assim dizer, né? Para que a gente possa entender melhor o barroco brasileiro, a gente tem que entender a sua origem. E para a gente entender a origem, vamos para a Europa, né? Ver como que o barroco se iniciou na Europa e depois foi trazido para cá e aqui foi transformado por causa da nossa cultura, ok? Então, para a gente entender primeiro o barroco, a gente tem que entender o contexto histórico, o que estava acontecendo quando o barroco surgiu, tá? Então, durante o século XVI, ocorreu uma crise dos valores renascentistas, lembrando que o barroco ele surge logo após o Renascimento. Nessa época, a população começou a se rebelar contra a Igreja Católica, com o aparecimento dessas revoltas, sendo a reforma protestante a maior delas, e, consequentemente, a perda de fiéis do catolicismo. A Igreja Católica precisou se reorganizar internamente e externamente. Então, por conta dessas revoltas que estavam acontecendo, a Igreja teve que se reformular, se repaginar, porque ela estava perdendo muitos fiéis. Então, ela teve que se reinventar para atrair novamente os fiéis. Nesse contexto surgiu a Contra-Reforma, um movimento que tinha como objetivo o resgate dos valores centrais no catolicismo, para que as pessoas parassem de se perder. Sabendo desse contexto, o Barroco foi um movimento ensaiado pela Igreja Católica que visava difundir os ensinamentos religiosos através de manifestações artísticas. A partir disso, o barroco europeu se desenvolveu como arte religiosa genuína do catolicismo. O barroco proporcionou a construção de grandes catedrais, igrejas, palácios, capelas e esculturas de santos. O barroco é um apelo à beleza, um chamado à percepção de Deus pelos sentidos. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos então voltar aí um pouquinho no tempo. Primeiro a gente tem na arte, né, a arte grega clássica, que valorizava o que? O homem, estudava o homem. Depois da arte grega clássica, nós temos a Idade Média. A Idade Média já foi voltada ao teocentrismo, né? Começou-se ali a valorização de Deus como centro de tudo. Depois disso, da Idade Média, nós temos o Renascimento. No finalzinho da Idade Média, passando para a Idade Moderna, nós temos o Renascimento, que ele volta a valorizar o homem como centro de tudo, né? Então ela volta a ser antropocêntrica. E por que é o Renascimento? Porque ela volta com ideias de valores lá da arte clássica, do grego clássico. Após o Renascimento, nós temos o Barroco, que volta a ter como centro de tudo Deus. Então, a arte ela meio que vai variando, né? Então, ela primeiro é antropocêntrica, depois teocêntrica, volta a ser antropocêntrica e depois teocêntrica novamente. É legal de entender que o barroco eles tem uma, digamos assim, uma grande jogada de marketing para poder reconquistar os seus fiéis que estavam sendo perdidos, né? Como a igreja ela detém muito poder econômico nessa época, ela paga grandes artistas para pintar e decorar as igrejas, né, como bem entendia. Então, olha lá, o que foi o Barroco? O Barroco é um estilo artístico que surgiu no século XVI e se estendeu até o início do século XVIII. Esse movimento dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamado de barroca. O barroco surgiu no final do Renascimento e se manifestava através da grande ostentação e extravagância entre os grupos que eram beneficiados pela riqueza da colonização.
Essa estética é caracterizada pelo excesso de ornamentos e representações do divino. Então, se nós pegarmos, por exemplo, muitas igrejas desse período barroco, você vai perceber que dentro das igrejas elas eram todas ornamentadas, todas enfeitadas com peças de ouro. Então existiam ali candelabros de ouro, taças de ouro, as paredes eram revestidas com ouro, estátuas de ouro. Toda a igreja, se você pegar nesse período barroco, ela é toda dourada por dentro, porque ela é toda modelada, revestida com peças de ouro. Este movimento surgiu com a missão de resgatar as ideias teocentristas e conter a reforma protestante de Martinho Lutero. Ou seja, o movimento barroco surgiu como uma ferramenta de contra-reforma. Principais características do barroco. O barroco ditou tendência em diversas formas de manifestações artísticas. No geral, esse movimento está marcado pelo resgate de ideias teocêntricas, colocando Deus como centro do universo. Além disso, nessa época, a emoção sobrepunha a razão, e as ideias protestantes eram contestadas pela Igreja Católica. A reflexão acerca da guerra entre o certo e errado, o bem e o mal, Deus e diabo era muito forte também. Características do barroco na pintura. Representação de passagens bíblicas, representação do infinito, valorização de luz e sombra, acabamentos bem trabalhados, forte conteúdo emocional. Aqui nós começamos a ver algumas obras do período barroco. Tá? Essa aqui é uma obra do Caravaggio, Michelangelo Caravaggio. E percebam que os principais elementos da obra está no claro e escuro, riqueza de detalhes e o teocentrismo. Vejam, percebam que ao fundo da obra não tem detalhes, porque o que é mais importante no barroco, ele está sendo representado na cena. Percebam que a cena mais iluminada, onde tem mais luz, é a cena mais importante, onde o artista ele quer que você perceba, ele quer que você note. Então, quando você bate o olho na obra, seus olhos são direcionados para esse elemento de luz que compõe a obra. E é onde o artista quer te chamar mais a atenção, e é para onde você olha. Então, esse contraste de claro e escuro, né, luz e sombra, é muito forte no barroco. Percebam que essa região onde nós temos a luz é como se estivesse aqui com uma vela acesa ou uma vela próxima a Jesus aqui, né? Uma vela próxima a ele, onde ilumina isso aqui e conforme vai se distanciando dessa vela, a gente vai tendo mais tons de sombra até escurecer tudo, até ficar o breu, né? Todo preto. Então é como se tivesse uma pequena fonte de luz que vai iluminando a obra gradativamente. Então aqui nós temos Jesus, São Tomé, né, aquele que só acredita vendo, e aqui ele está colocando o dedo no ferimento de Jesus, para acreditar mesmo que era Jesus. Tá? Outra coisa muito importante no barroco, nós temos a luz verticalizada. Tá? O que é isso? Nós pegamos, por exemplo, aqui um facho de luz e perceba que ela vai ficar vertical. Ela vai ficar nessa direção aqui, ó. Tá? Uma linha vertical. Se a gente pega aqui, por exemplo, da cabeça desse outro, para cá nós temos outra área de luz vertical. Daqui também, outra área de luz vertical. Ok? Próxima obra. Aqui também,
outra obra de Caravaggio, A Última Ceia de Jesus. E aqui nós temos a mesma ideia. Percebam que é como se estivesse aqui uma vela colocada entre esses personagens, que ela vai clarear só o que está ao redor dela, e conforme vai se distanciando, nós temos o escuro. Então, características principais aí do barroco. Pode anotar, por favor. Teocentrismo, vai ter sempre uma figura bíblica, né, representada. Forte noção de claro e escuro. Forte sensação de claro e escuro, né? A gente consegue notar bem essa parte de claro e escuro em todas as obras do barroco europeu, tá? No brasileiro ele vai mudar um pouco. E todas as peças que estão bem retratadas, né, que o artista quer que você observe, perceba o nível de detalhamento dela. É muito detalhado mesmo. Olha aqui as mangas, as dobras, as frutas, o pão. É tudo muito bem detalhado, minuciosamente detalhado. Certo? E aqui nós temos mais uma obra, novamente Jesus. E a forte noção de claro e escuro, luz e sombra. Novamente, como se a vela estivesse colocada bem próxima a Jesus, que é o motivo principal da obra, que é onde o artista quer que você preste mais atenção, colocada próxima a ele mais iluminado, e depois vai sumindo essa luz, né? Novamente nós temos luzes no sentido vertical aqui. Olha aqui também dá para seguir essa linha vertical, demonstrando luz. Aqui também, ó. Outra coisa bem marcante também nas obras do Barroco, que diferente das obras do Renascimento, que elas são centralizadas e praticamente estáticas, o Barroco ele tem mais movimento, ele dá essa sensação de movimento. Aqui você percebe que Jesus está se inclinando para frente, tem um homem aqui, eu acho que ele está segurando uma espécie de chicote para bater nele. Esse outro aqui, ó, fazendo, talvez amarrando ou puxando a corda, né, que está aqui, ó, provavelmente amarrando os braços de Jesus. Então a obra ela tem mais movimento e ela não é estática, ela não é centralizada também. Vejam que as figuras elas não ficam centralizadas no meio da tela. Elas têm elas continuam equilibradas, mas elas não estão no centro, tá? Isso em todas, ó. Vejam o movimento e a obra ela não fica estática no centro. Movimento, dando a ideia de movimento, e a obra não fica estática. Certo? Então, essa foi só uma breve pincelada sobre o barroco europeu, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o barroco brasileiro, tá? Como o nosso foco da apostila nesse momento é o barroco brasileiro, eu quis trazer só o barroco europeu para vocês terem uma noção da diferenciação. Quando a gente estudar ali o Mestre Taide, você vê as pinturas do Mestre Taide, como elas são bem diferentes das pinturas, por exemplo, de Caravaggio, como não vai trabalhar ali o claro e escuro tão bem como trabalha o barroco europeu. Nós ainda vamos ter ali como foco principal o teocentrismo, só que quando o barroco ele chega no Brasil, ele se mistura com a nossa cultura e os elementos começam a ser outros, ok? Pessoal, então eu gostaria que de atividade aí vocês fossem fazer uma breve pesquisa ali sobre o que foi a Reforma Protestante, tá? Para a gente entender melhor
essa ideia da Contra-Reforma, ok? Então estudem, façam uma pesquisa ali de no máximo 10 linhas, postem para mim em produção acadêmica, certo? E por hoje é isso, ok? O vídeo será postado no fórum, vou abrir um tópico para que vocês possam postar lá o que é a reforma protestante no Produções Acadêmicas. E próxima aula a gente entra de vez no Barroco brasileiro. Vamos ver de vez ali obras do Mestre Taide, ver um pouquinho sobre ele, entender bem essa diferença entre Barroco europeu e Barroco brasileiro. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Tchau!